Essa é a verdade que nem o Lula nem o STF querem te contar. Eles estão morrendo de medo do Trump. Essa comunicação que o Trump fez diretamente, citando o nome, dizendo que está acompanhando e vai continuar acompanhando as perseguições, as caças às bruxas no Brasil, é muito pesado. É extremamente pesado. Isso foi tema de todos os jornais brasileiros hoje. Tivemos matérias em todos os portais de notícias do Brasil. Foi debate em todos os canais de debate do Brasil. Globo News, Record News, SBT News, tudo que tiver news falou disso. Se você abre o YouTube, só se fala disso. Todo mundo que é relevante na política brasileira comentou disso hoje. E mesmo assim, o governo vem e fala, a gente não tem medo de lobo mau. Talvez de lobo mau, talvez você não tenha medo. Mas da maior economia do mundo, com um laranjão muito doido no poder, que aceitou perder 10 trilhões de dólares no seu mercado para impor a sua vontade e seguir o que ele mesmo falou nas eleições americanas, que abriu uma guerra com seu maior aliado das eleições, que foi o Elon Musk, para seguir a sua vontade. Amigo, para não ter medo desse cara, sabendo que a forma que você está seguindo esse julgamento lá não é aquela constituição tão legítima, ou seja, dá para dar uma tremidinha, vamos ser sinceros. E pelo que tudo indica, tá? Eu vou mostrar pra vocês as entrevistas que eu tô embasando essa minha opinião, mas pelo que tudo indica, amigos, o STF vai dar passo pra trás, amigo. Vai dar passo pra trás. Eles não vão julgar o Bolsonaro amanhã como eles julgariam ontem. Esquece, não vai rolar. Essa mensagem do Trump é um divisor de águas. Não importa o que eles digam, isso é um divisor de águas. A Globo bateu na hipocrisia do Lula. O Lula só perde reputação. O Lula conseguiu se isolar do mundo inteiro. Vou fazer uma breve associação aqui, tá? Xi Jinping não vê o BRICS. Quem deu aval ao Lula, incentivou o Lula, foi a Rússia. Rússia é um país que está passando por um cenário completamente adverso por causa da guerra. Eles não estão conseguindo repor os tanques deles no mesmo nível, tá, que eles estão perdendo na guerra, nem produzir o mesmo nível de munição que eles estão consumindo na guerra. Ou seja, na matemática eles vão perder a guerra, você concorda? Ah, e a Ucrânia? A Ucrânia tem a fábrica dos Estados Unidos, que está alimentando bem, e tem a fábrica da Europa, que está cada vez pegando mais tração, e a Europa já falou que não vai abandonar a Ucrânia. E agora eles estão com 5% do PIB investindo em guerra. E a Rússia, que é uma economia relativamente grande, vai perder, porque vai perder pelo dinheiro. A China não vai bancar essa guerra. Dito isso, esse é o tipo de gente que o nosso querido Lula está se associando. Todos os comunicados dos BRICS só repercutiu as coisas negativas. Não teve uma fala que foi elogiada do Lula. Foi ele acenando pro Irã, passando a mão na cabeça da Rússia, batendo na Ucrânia, que foi atacada pela Rússia. Ou seja, em nenhum momento o Xi Jinping acenou positivamente pro Lula. Ele está isolado e agora vem uma cruzada lá de Washington para cima dele. Qual que é a chance desses dois cachorros loucos cair pra cima do laranjão? Não faz o menor sentido, amigos. Não faz o menor sentido. E vou provar pra vocês esse vídeo, tá? Eu vou provar e aí no final eu quero que vocês comentem aqui. Ah, realmente faz sentido, eles vão dar uma segurada. Ou você fala, claro que não, os caras são cachorro louco, eles vão pra cima como doido. Vamos junto então. Se inscreve no canal, ativa o sininho e curte o vídeo pra gente sempre ficar informado. No caso, para vocês ficarem informados, porque eu vou trazer informação sempre para vocês, e isso é muito importante para o YouTube entender a relevância desse canal. E eu gostaria muito de perguntar a você que é novo aqui no canal, se você está gostando do meu conteúdo, se você tem alguma sugestão, algum feedback, isso é muito importante para eu continuar evoluindo aqui, tá bom? Vamos começar com essas falas aqui do Lula, tá bom? Lula desafia Trump. Lula desafia Trump. Isso aí já é uma loucura, tá? Mas beleza. Brasil é soberano, não aceitamos tutela de ninguém. Ó, o cara é brabo, tá? Esse é o Brasil soberano. Beleza, quando ele fala isso, vem várias manifestações nessa linha. Nas eleições americanas, diz que Trump é nazismo com outro cara. Basicamente foi essas falas que até é um português um pouco inadequado, mas foi a fala do Lula. Depois, o Lula manda um avião da FAB buscar uma corrupta no Peru. Depois o Lula vai para a Argentina e pede liberdade para a corrupta Cristina, tá? Cristina Kirchner, beleza. E agora, quando Trump critica
a perseguição do Bolsonaro, só para reforçar, não aceitamos interferência. Senta lá, Cláudia. E essa é uma grande vergonha. Isso repercutiu na Globo. Teve vários analistas puxando, isso é hipocrisia, o Lula cada vez fica mais desgastado. E essa é a grande realidade. Agora eu vou reforçar com vocês, olha o que ele falou aqui, ó. Brasil é soberano. E eu vou te provar que o Brasil é um soberano e é uma palhaçada. Ou tem alguém levando por fora. E aí justifica tal situação. Presta atenção nisso aqui, tá? Calma. Coagido a pagar uma taxa de segurança para traficantes da região. E tudo isso veio à tona depois que o próprio síndico convocou uma reunião Isso é piada, né? de condomínio, chamou os vizinhos moradores para aprovar o pagamento mensal de R$ 1.800, ou seja, a taxa de segurança para o tráfico. Ou seja, no Rio de Janeiro, um condomínio é forçado e coloca isso em pauta para avisar todos os condomínios que vão ter que pagar R$ 1.800 para o condomínio não ser invadido por bandidos, nem os seus moradores serem assaltados. Isso parece com um país que é soberano? Qual que é a sua opinião? Parece que é um país soberano? Na minha opinião, não parece, tá? Mas beleza, vamos seguir aqui o país soberano. O país soberano deixou aqui o Correios em apuros e agora o Correio está pedindo um aporte de 5 bilhões da União. Que vai sair do bolso de quem? Dos trouxas, eu e você no caso, que paga imposto. Porque o bandido lá do morro não vai ser taxado nesses R$ 1.800 que eles estão recebendo, não. Quem vai pagar sou eu e você. Ou seja, o Brasil está entrando em um buraco. E por que eu estou mostrando isso? Porque isso mostra que a reputação do Lula só cai. E ele bancar uma cruzada contra outro país vai ser muito difícil. E o que me lembrou muito toda essa situação foi isso aqui, ó. Aqui se faz, aqui se paga. Essa é a grande realidade. O cidadão comum paga o que os cachorros loucos fazem. Mas a grande realidade é que o Lula não vai conseguir bancar essa guerra e cada vez ele se alinha com piores pessoas e isso vai alterar completamente a decisão do STF. Pode me cobrar, tá? Eu falei que o Trump ia sinalizar, ia avisar, ia interferir nas eleições brasileiras para não deixar sair da linha e saiu essa mensagem. Vocês viram, eu avisei isso em vários e vários vídeos e agora saiu. Agora eu tô te avisando, o Lula vai dar um sinal pro STF, caso necessário, acho que não vai ser necessário, mas o STF vai dar uma segurada no julgamento do Bolsonaro, tá? Talvez não torne ele elegível, ok, mas não vai apertar, não vai prender, não vai dobrar a aposta. Essa é a minha humilde opinião. Se fizer isso, me parece loucura completa. Dmitry Medvedev elogiou os BRICS e disse que estão no caminho certo após anúncio da taxação de Donald Trump. Estão no caminho certo. Para quê? Para fracassar e ser sancionado que nem a Rússia. Esse aqui é o ex-presidente da Rússia. Esse é o tipo de apoio que o Lula tem. Ou seja, é muito ruim, é muito ruim. E eu vi muita gente comentando, tá? Em outro vídeo que eu postei aqui, sobre o desgaste que tá rolando entre o Tarcísio e o Bolsonaro, tá? Discurso de Tarcísio em evento de Gilmar desagrada Bolsonaro. E eu vi os analistas falando que está começando a desagradar, que talvez venha Eduardo Bolsonaro com a Michelle Bolsonaro de vice, ou o Eduardo Bolsonaro em uma chapa junto com o Caiado. E aí surgiu vários pontos, tá? E a origem disso tudo foi isso aqui, ó, que o discurso do Tarcísio, lá no Gilmar Palusa, desagradou Bolsonaro. E aí, hoje, o Tarcísio pegou e divulgou isso aqui. E aí esses mesmos analistas falaram, isso aqui é o Tarcísio sinalizando e não sei o que, e não sei o que lá. Eu vou dar a minha opinião, tá? Minha opinião sincera. Eu não acho... Primeiro, tá? Antes de dar minha opinião, primeiro, essa saída do Tarcísio para Gilmar Palusa foi acordada com o Bolsonaro, beleza? Mas aí falam que o discurso dele ficou desalinhado com a expectativa do Bolsonaro, beleza. Qual que é a minha opinião, tá? Eu acho que esse desgaste é um desgaste fake para tirar a pressão de cima do Tarcísio. Eu acho que o Bolsonaro vai querer apostar no melhor cavalo, porque ele sabe que se ele perder as próximas eleições, o dano que ele vai ter pro CPF dele, ser preso, porque eu acho que se o Bolsonaro for preso, ele não sai vivo. Nem vou entrar em teoria da conspiração de alguém pode liquidar ele. Mas pela própria condição de saúde dele. Ele tá indo no hospital sempre, ele tá precisando de um auxílio muito próximo, pelo que parece. Ou seja, na minha opinião, ele não sai vivo. Então, não é escolher para manter o poder, mas é para não morrer. Essa é a minha conclusão sobre as eleições de 26, no ponto de vista do Bolsonaro. Dito isso, eu acho que ele tá criando isso aqui
para dar uma segurada na porrada que estão batendo no Tarcísio, que já começou batendo no Tarcísio. Ou seja, essa aqui é a minha teoria. Pode ser que não? Pode ser que não, mas eu não acho que aconteceu desalinhamento porque, teoricamente, o Tarcísio teve muitos momentos para ser infiel ao Bolsonaro, o que fazia sentido no momento que ele estava mais para baixo. E o Tarcísio em nenhum momento foi infiel ao Bolsonaro. Não acho que ele começaria agora. Qual que é a sua opinião sobre a relação do Bolsonaro com o Tarcísio? Você votaria no Tarcísio se o Bolsonaro indicasse, ou nem se o Bolsonaro indicasse você votaria no Tarcísio? Acho que é importante te fazer essa pesquisa aqui nos comentários. Agora vamos para os comentários da Globo sobre o comentário do Trump, sobre a relevância do comentário do Trump. Lembrando que STF, Lula, Glaze, todo mundo falou que era um comentário, é um comentáriozinho de um laranjão apenas. Presta atenção. É um projeto de longo prazo, como você citou, do Paulo Figueiredo, do deputado Eduardo Bolsonaro, que está aqui nos Estados Unidos, também de buscar apoio dentro do Partido Republicano em relação ao presidente Jair Bolsonaro, e não só ele, mas também os processos envolvendo o próprio Paulo Figueiredo e outras pessoas aqui nos Estados Unidos que estão no Supremo Tribunal Federal. Eles conseguiram esse primeiro passo, que é muito importante para eles, de conseguir uma declaração, a declaração do presidente dos Estados Unidos. Presta atenção. Unidos da América. Isso é gigantesco em qualquer circunstância. Não dá para diminuir o impacto de uma declaração do Trump. Concordo. Claro que tem todas as circunstâncias do Trump, da figura dele, tudo que é bastante controvérsia, mas ele é o presidente dos Estados Unidos. O Bolsonaro recebeu um amparo público do presidente americano, mas o objetivo é maior. O objetivo é chegar a, talvez, sanções contra figuras, especialmente o ministro Alexandre de Moraes. Chama atenção que, no texto do Trump, ele não menciona o Lula, aliás, ele nunca menciona o Lula, isso é algo que sempre me chama atenção, ele não fala do Lula, nunca. Pelaquela estratégia, você nunca fala de alguém que tá abaixo de você, entende? Você sempre fala pra cima, nunca pra baixo. Eu li o livro do marqueteiro do Donald Trump, que é o Roger Stone, e ele explica isso, e quem foi o grande guia midiático do Trump foi o Roger Stone. E ele sempre fala, você nunca diminui uma conversa e você nunca se comunica pra baixo, sempre pra cima. Então, pouco menciona o ministro Alexandre de Moraes, mas ele fica numa defesa forte do presidente Bolsonaro. Então, não é que o Trump tem uma grande defesa pela democracia, o principal líder opositor da Turquia está na cadeia há meses e não cometeu nada, não cometeu nenhum crime, que é o prefeito de Istambul. Mas, no caso do Bolsonaro, ele claramente demonstra que é um aliado dele e deu todo o apoio possível. Não sei se o Joel e o Otávio concordam. Vocês entenderam essa comunicação aqui? Ou seja, foi uma comunicação extremamente relevante. Ou seja, caros amigos, vai alterar a régua do julgamento do STF, pode me cobrar. E se eles não alterarem, o Trump vai dobrar a aposta, vai sancionar ministro, vai sancionar país, vai sancionar tudo, caros amigos, vai sancionar tudo. E aí agora vem o Ricardo Amorim, que é o assessor aqui da diplomacia brasileira, e lança essa aqui, ó, presta atenção, tá? Que avaliação que o senhor faz dessa publicação? Primeiro, eu não sofri nenhum impacto. Impacto nenhum. Não acho... A frase que me veio à cabeça foi americana, who's afraid of the big bad wolf? Eu acho que nós não fizemos nada contra os Estados Unidos. Ou seja, que ele quis dizer, quem tem medo de lobo mau? Nós achamos os Estados Unidos um grande parceiro. Aliás, a Organização Mundial do Comércio, o GATT, que é seu antecedente, são criações norte-americanas. É a base da... Aí ele dá um sabre-love, mas a mensagem que fica é: ele não tem medo de lobo mau. Beleza. Será que isso diz a realidade? Todo mundo correu para responder o Trump o mais rápido possível. O analista ali, esquerdista ao extremo, foi lá e respondeu também que é uma coisa extremamente relevante. Agora eu te pergunto, você acha que isso pressiona e muda a régua de julgamento do STF ou não? A gente vai ter o pronunciamento do STF aqui também, tá? Mas aí, beleza, vamos agora para outro ponto de vista, tá? Outro ponto de vista sobre o mesmo evento. Presta atenção aqui. Olha, esse post do Trump, eu acredito que o Bolsonaro ele deve muito mais ao Paulo Figueiredo do que propriamente a seu filho Eduardo Bolsonaro. Paulo Figueiredo vinha trabalhando há muito tempo, há mais tempo que o Eduardo Bolsonaro, e virou assim uma espécie de guru nessa questão. Foi do Paulo Figueiredo a proposta para que Bolsonaro fosse ao Supremo
ouvir ali aquela audiência de aceitação ou não da denúncia. Então partiu dele essa ideia, porque ele acreditava que o Bolsonaro, ele defendia que o Bolsonaro tivesse a mesma postura do Trump. E o Guga já contou isso aqui várias vezes, nas audiências o Trump sempre tinha uma posição de enfrentamento, né? Os críticos dele diziam que até de arrogância, e saía e falava mal ali do processo, da ilegalidade do processo, dizia que era perseguição. O Bolsonaro, no segundo dia da audiência de aceitação da denúncia, ele não comparece, fica num gabinete, aparece, acho que chorando ali do lado da Damares, orando. E aí o próprio Paulo Figueiredo critica, dizendo que ele está passando a imagem de fragilidade que o Trump nunca passou. No interrogatório, o Bolsonaro não adota o tom que o Trump adota na rede social. O Trump foi muito mais duro com a STF, com o Alexandre de Moraes, sem citá-los, do que o próprio Bolsonaro. Na frente do Alexandre Moraes, o Bolsonaro não falou que estava sendo perseguido. Por que eu mostrei isso aqui para vocês? Porque basicamente eles estão discutindo o ponto com o objetivo de rebaixar o Bolsonaro. Essa é a grande essência desse discurso. E por que eles precisam fazer isso? Eu reforço. Eu acho que a posição do Bolsonaro no julgamento foi muito inteligente e estratégica. A posição do Trump não foi estratégica lá nos Estados Unidos. Fernando, mas deu certo, mas ele conseguiu. Porque ele conseguiu que o governo Biden fizesse... Que ele conseguiu, não, ele teve a sorte do governo Biden fazer um péssimo trabalho e cair. Mas só que hoje o governo Lula ele tem tentáculos muito mais profundos nas instituições brasileiras do que o Biden tinha. E capacidade de agir muito superior do que Biden tinha. E sem levar em consideração que a democracia dos Estados Unidos é 1000 vezes mais madura do que a brasileira. Então eu não acho que o Bolsonaro errou na postura dele. Mas a diferença com o Trump é óbvia. Mas agora o cachorro louco americano tá vindo em defesa do presidente Bolsonaro. Agora a questão é, o que o STF vai fazer? E aqui tem a resposta do STF, qual que é a diretriz do STF? Presta atenção. Eu ouvi alguns ministros da Suprema Corte, a ordem é não reagir, e a percepção é que isso não vai ter influência, nem no julgamento do Bolsonaro. Cara, isso aqui é muita piada, isso não vai ter influência. Hoje só se falou disso, amanhã só vai se falar disso, sem dúvida. E o cara me manda, não vai ter influência nenhuma. Todo mundo que é relevante do país em política citou esse assunto. E aí ele me manda, não vai ter relevância nenhuma, é muita hipocrisia, pô. Pelo amor de Deus, nem ele acredita nisso. Dos demais que estão ali sendo julgados por tentativa de golpe de Estado. A percepção é que não dá, isso seria exatamente o que pretende a oposição aqui no Brasil, é tentar contaminar esse julgamento com pressão externa. E é isso que o Supremo está blindando. Não deve ter nem reação. A reação acabou sendo institucional, a percepção é que tinha que ser pelo presidente da República, que foi feito. Ou seja, pelo executivo reagindo a uma tentativa de interferência nas instituições brasileiras. E foi feita pelo presidente Lula. É lógico que quando o presidente Lula faz isso também baseado naquilo que a gente estava conversando agora há pouco. E é o seguinte, também fazer um contraponto ao Trump, porque interessa ao presidente Lula você tem um segmento do eleitorado brasileiro que rejeita Trump, você tem um segmento do eleitorado que até é conservador, mas está vendo ali a questão da perda de empregos, setores que ficam prejudicados. Ele gagueja porque ele tenta bater no governo Trump, só que ele não tem argumento que afete o Brasil. Aí ele dá uma gaguejada que ele tem que pensar, como que eu vou criticar o Trump para mostrar que tem uma ala que gostava do Trump, mas com essa realidade não está gostando mais. Aí ele gagueja. Com esse tarifaço. Então, tudo isso acaba dando um sentimento... Tanto que ele não falou nada e agora ele vai tirar a conclusão do nada que ele falou. Os ataques do Trump ao Brasil como um todo, em alguns momentos, acaba dando um sentimento de maior unidade.
E isso vai... Não dá sentimento de unidade nenhuma, porque nenhum ataque do Trump foi no Brasil. Ataque dele agora foi ao Lula, foi a perseguição do STF. Você, brasileiro, se sentiu afetado? Ah, eu fui ofendido agora, porque o Trump está interferindo no nosso... Pelo amor de Deus, 58% da população tá achando que o trabalho do STF é incompetente. Então 58% da população tá apoiando o Trump nesse exato momento e não tá achando que é interferência. E dessa galera que sobrou, ou seja, 42%, não é 42% que apoiam o STF. Tem a galera que acha regular e tem a galera que acha boa, mas aí a galera que acha boa é quase ninguém. Ou seja, isso que ele tá falando é uma narrativa que ele tá tentando colar que nem ele acredita. Vai sendo utilizado nesse contraponto pelo presidente Lula. Veja, ele faz questão de reagir de viva voz a dois posts do Trump no dia de hoje. Não, ele reagiu, vamos lá. Ele reagiu no Twitter, que eu achei bem reagido, porque não citou o Trump. E segundo, ele reagiu falando que não ia reagir. Achei muito incompetente. Ah, não vou responder. E em seguida responde. Então eu achei bem incompetente. O que é importante a gente colocar aqui, do ponto de vista de consequência, eu não vejo uma consequência prática. Percebe que o Coringa ele faz assim, ó? Não vejo consequência. Nem ele tá acreditando no que ele tá falando. Nem ele tá acreditando. Porque claro que tem consequência prática. Como que tem consequência? Você é STF, tá? De um país que foi ameaçado de ser sancionado pela Magnitsky que vai travar todo o seu patrimônio. Onde estiver, beleza? Aí vem o cara e dobra a aposta e bate mais uma vez você. Como que isso não afeta? E aí lembra que o Cid falou, que o Moraes falou que o Bolsonaro acabou com a vida dele? Eu acho que ele deve estar se referindo a isso. Ele deve saber que a Magnitsky vai chegar e acabou com a vida dele. Como que não afeta? Me explica, como que o presidente mais forte do mundo te manda uma direta, que nem foi uma indireta, manda uma direta da tua perseguição, e você sabe que você tá distante da Constituição, você sabe o somebody love que você tá fazendo pra chegar lá, você sabe que a sua mulher tem escritório de direito que você beneficia em julgamento. Como é que você não vai ficar preocupado? Me explica como que você chega nesse ponto de não preocupação. Só se estiver drogado, pô, não tem outra justificativa. Da fala, pode até animar um pouco a militância bolsonarista. A gente viu o próprio post do... Voltou o negócio da militância bolsonarista. Falaram quando o Eduardo Bolsonaro falou, o Trump ia falar, não, e virou piada na casa no jantar do Moraes. Porque era militante bolsonarista. Agora, eu quero saber quando a Magnitsky passar. Ah, não, isso é coisa de militante bolsonarista. Ele não tá viajando porque ele não quer. Do ex-presidente Jair Bolsonaro, de alguns aliados, mas estamos num país democrático, estamos com as instituições funcionando perfeitamente, e isso daí não é uma fala de Trump que vai mudar o curso da história, né? Se tiver... Joga pro ladinho de novo, ele não tá acreditando, joga pro ladinho assim, ó. Se as provas forem julgadas pertinentes, todo o material probatório, a denúncia que já foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal foi julgada procedente, você pode ter um caminho, que é um caminho da justiça brasileira. Agora, essa fala do presidente Lula, ele tem uma falha pessoal dele, que na semana passada ele esteve na Argentina, esteve em Buenos Aires, aí ele coloca... Até o homem que passou pano, agora ele tá falando a realidade. Cristina livre, ou seja, ele apresenta uma plaquinha que tinha sido dada pelo Adolfo Pérez Esquivel, que é o Prêmio Nobel da Paz argentino, e aí ele bota a Cristina livre. Quando ele faz isso, ele está criticando um julgamento que aconteceu dentro das instituições democráticas da Argentina. Ou seja, até ele que passou pano pro Lula vê isso. Ou seja, a imagem do Lula tá muito desgastada, tá? E para fechar com chave de ouro, olha isso aqui, ó. Se Trump sancionar Moraes, Brasil deve virar as costas e seguir, diz chanceler Mauro Vieira. Aí agora a questão vai seguir para onde? Precipício? Isso aqui é piada, né? Só que entende o seguinte, quando alguém cria hipótese e dá uma resposta para a hipótese, você entende? Você entende que esse negócio é tangível?
Ninguém pega e fala assim, se a gravidade acabar, o que que você vai fazer? Só se for uma conversa de bêbado, né? Ou uma conversa de bar. Ninguém fala isso. Quando tem hipótese em uma entrevista, uma pergunta séria, e tem uma resposta para essa hipótese, quando a hipótese é muito esdrúxula, fala assim, eu acho que nem é bom responder isso porque isso não vai acontecer. Se ele respondeu, é porque tempo precisa de acontecer, e eu vou te dizer um ponto, tá? Que vai ser até o tema do próximo vídeo. Já tem uma conversa do Eduardo Bolsonaro com o Trump, que o Trump segura o Eduardo Bolsonaro, que parece que ele tá perdendo a linha no negócio da sanção e pode estar atrapalhando, tá? Esse vai ser o tema do próximo vídeo de hoje. Então, já curte, já se inscreve, ativa o sininho para você ser informado do próximo vídeo. E também gostaria muito de feedback de vocês, faz tempo que eu não peço feedback nos vídeos, para melhorar. Tem algum ponto que tá ruim, que eu possa melhorar? Tá gostando? Tá bom? Tá ruim? Me ajudem a crescer mais ainda aqui no YouTube. Um abraço e até o próximo vídeo.